Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que é absolutamente crucial. A gente vai falar sobre o abismo formativo e como sobreviver a esse verdadeiro choque de realidade na educação. Sabe, eu quero começar dizendo que a gente entende perfeitamente a barra pesada que é. Os desafios diários que os educadores enfrentam lá no comecinho da carreira são gigantescos. É uma jornada que literalmente testa os nossos limites humanos. E entender essa dor, essa realidade, é o primeiríssimo passo para a gente conseguir mudar as coisas, né? Então fica a grande pergunta: por que tantos professores simplesmente desistem nos primeiros anos? É uma pergunta pesada, eu sei, mas ela joga a gente direto no lado emocional dessa história toda. E as nossas fontes deixam uma coisa super clara. Esse abandono precoce não é uma falha de quem está lá na frente da lousa. Não é falta de vocação, de jeito nenhum. A verdade é que a gente está lidando com uma falha sistêmica gigantesca na forma como nós preparamos essas pessoas para o mundo real. Bom, então vamos direto ao ponto. Parte 1. O choque de realidade. E o que é esse tal de choque de realidade? Gente, é uma transição genuinamente traumática. Imagina só, a pessoa passa anos na faculdade construindo aquelas expectativas lindas. Lá, a sala de aula teórica é quase como um laboratório, não é? Super seguro, tudo sob controle. Mas aí, você pega a sua primeira turma e aquele ambiente tranquilo se transforma num piscar de olhos, num verdadeiro campo de batalha, totalmente imprevisível, cheio de incertezas e demandas para ontem. A desilusão vem rápido. Bate aquela insegurança e a pessoa começa a sentir que o que ela aprendeu na faculdade estava completamente desconectado da vida real. O que nos leva à nossa parte 2, a prática urgente na escola. Pensa comigo sobre essa desconexão. De um lado, a gente tem a universidade. Lá, o tempo é lento, idealizado. O foco está naquelas discussões profundas, demoradas, onde todas as variáveis estão ali bonitinhas e controladas. Mas do outro lado, a sala de aula. A urgência toma conta. É o caos acontecendo, aluno chamando, imprevisto brotando a cada segundo e o professor tendo que dar a resposta na mesma hora. Percebem a diferença? Essa mudança absurda de ritmo faz com que aquelas ferramentas teóricas maravilhosas pareçam não servir para absolutamente nada na hora do aperto. E quando o assunto é tentar controlar a turma, nossa, aí o buraco é mais embaixo. O professor novato dá de cara com as raízes dessa disciplina moderna. A gente está falando de alunos que têm uma saturação absurda de estímulos no celular, aquela coisa do imediatismo da cultura digital, e muitas vezes uma falta de limite que vem de casa. E o pior de tudo, faltou aquele treinamento prático, lá na faculdade, de como gerenciar uma sala de verdade. Aquelas teorias puramente construtivistas acabam dando de cara no muro quando encontram a estrutura da escola tradicional e essa agitação toda. A carga emocional de tentar manter a ordem ali, sem as ferramentas certas, é devastadora. E toda essa pressão vira o quê? Um isolamento gigantesco. Como as pesquisas mostram, a solidão é tanto física, porque o professor fica horas trancado numa sala só com os alunos, quanto emocional, porque falta alguém para desabafar sobre as angústias desse começo de carreira. É de cortar o coração, sério. Diferente de outras profissões, o novato não tem um período de adaptação com uma rede de segurança. Sem programas de mentoria, sem apoio dos colegas, ele acaba tendo que reinventar a roda, totalmente sozinho. O que nos joga num dos maiores vilões dessa jornada. Parte 3. O labirinto da burocracia. É como se fosse uma trituradora. A burocracia simplesmente transforma aquele educador intelectual numa verdadeira máquina administrativa. São diários que não acabam mais, relatórios infinitos, formulários, o pacote completo. Isso tudo acaba sequestrando um tempo precioso que deveria estar sendo usado para planejar aulas incríveis e entender os alunos. O sistema escolar fica tão obcecado por criar métricas e controle que fica cego para o que a educação realmente precisa. E quem acabou de chegar na profissão fica com aquela sensação horrível de que todo o esforço é inútil. Mas agora, o que é realmente interessante nessa nossa explicação é o que vem a seguir. O ponto de virada. Parte 4. O poder da experiência. Vocês já ouviram falar nos famosos saberes da experiência? Basicamente, é aquele conhecimento prático vital que a gente só ganha com o tempo, testando, errando e acertando ali na trincheira do dia a dia. Com base no que diz o pesquisador Maurice Tardif, o que se aprende na universidade é só uma fração do que a gente precisa. O que realmente faz a mágica acontecer é essa bagagem empírica. É ela que permite que o professor pegue aquela ciência pura e distante e traduza num conhecimento fascinante e dinâmico para o aluno que está ali na carteira. E tem uma frase do Donald Schoen que ilumina muito essa ideia. Sem a teoria, a experiência cega. Sem a experiência, a teoria é vazia. Olha que percepção genial! O grande segredo aqui não é jogar os livros da faculdade pela janela. A teoria não pode ser uma camisa de força burocrática. Ela tem que ser um farol.
Um farol que clareia o caminho da prática. Isso dá o poder para o educador virar um pesquisador superativo dentro do próprio ambiente, sempre adaptando e misturando a ciência com aquele instinto afiado que só a vivência traz. E chegamos à nossa reta final, o momento de focar nas soluções práticas. Parte 5. Caminhos para a transformação. Como é que a gente conserta esse abismo na estrutura? Existem 3 estratégias vitais aqui. Passo 1. A residência docente. Imagina só, exatamente como os médicos fazem aquela imersão prática com supervisão constante nos hospitais, os professores precisam da mesma coisa. Passo 2. Mentoria escolar. Lembra daquela solidão que a gente falou? A gente quebra isso garantindo o apoio ativo de veteranos para quem está chegando. E o passo 3, formação continuada. Mas não é ficar assistindo palestra solta, não. É pesquisa estruturada da própria prática do professor em sala. É criar uma transição que seja segura e inteligente. Só que, pessoal, prestem muita atenção. Tudo isso só vai funcionar se a gente arrumar o básico do básico. As condições estruturais são o grande alicerce. Reduzir o número de alunos por sala, ter uma valorização salarial autêntica, criar comunidades para os professores trocarem ideias, usar a tecnologia de fato para destruir aquela burocracia de papelada e juntar de uma vez por todas a faculdade com o chão da escola. Fica um alerta bem firme aqui. Sem resolver essas questões materiais, como um salário justo e uma infraestrutura digna, não existe inovação pedagógica no mundo que vá conseguir salvar os nossos novos professores. O que nos leva à grande reflexão final da nossa análise. A nossa sociedade está realmente pronta para investir na docência como o verdadeiro alicerce do nosso futuro? É muito doido pensar que a gente exige o mundo dos nossos educadores. A gente pede para eles construírem o amanhã, mas frequentemente nós enviamos esses profissionais para o fronte totalmente desarmados e exaustos. A forma como a gente trata e dá dignidade à carreira de professor diz muito sobre nós. Eu vou deixar vocês com esse pensamento por hoje. Espero que essa nossa explicação tenha plantado uma semente e despertado aquela vontade de explorar ainda mais as engrenagens da educação. Um abraço gigante e até a próxima.